Olá pessoal, eu sou a Michele Rezende da Construção de Valor e hoje a gente tem um podcast muito especial. A gente vai conversar um pouquinho sobre obra de valor, o novo conceito de edificar. E nada melhor do que a gente estar muito bem acompanhada pela Ana Massi, ela que é arquiteta há mais de 20 anos, focada em projetos de alto padrão, design de interiores, ela que faz projetos muito exclusivos, né, Ana? É isso, obrigada primeiramente, Michele, por ter me convidado. Estou muito feliz em participar com vocês aqui e falar um pouquinho da experiência que eu trago durante esse tempo, trabalhando com projetos arquitetônicos e projetos de interiores. Vai ser um prazer, vai ser um bate-papo bem legal, né? É isso. Primeiramente, eu queria agradecer às Pedras Mundial, que é o patrocinador desse evento. E vamos começar, né? Vamos, é isso aí. Legal, Ana. Então, para a gente começar essa discussão, eu queria que você me dissesse por onde começa o planejamento de uma obra. Assim, na verdade, todos os clientes normalmente que chegam até o escritório, eu trabalho para que haja um conceito, para que as pessoas enxerguem, na verdade, por onde nós devemos começar. Porque o mais comum obviamente o cliente já chega com um terreno que ele já comprou, que ele já escolheu, e a gente tem uma certa dificuldade, porque talvez ele já planejou e tem algo em mente e chega com um terreno que não é adequado. Então eu sempre indico, inicie primeiro pela escolha do profissional. Certamente esse profissional deve te atrair de alguma forma com o estilo arquitetônico dele. Isso é bem perceptível, assim. Eu falo que cada profissional tem uma linguagem arquitetônica que é nítida. Eu tenho contato com várias pessoas que chegam até mim e falam: Ana, eu identifico claramente os teus projetos. Porque existe uma linguagem. Na verdade, querendo ou não, cada profissional trabalha dentro da sua linguagem. Então, quando existe uma identificação com esse profissional, já procure antes mesmo dessa compra do terreno, porque ele já vai te orientar qual o terreno adequado devido ao teu sonho. Não sei, tem muitas pessoas que sonham com o estilo de projeto e chegam com um terreno inadequado para o estilo de projeto. Olha que legal. Então, é muito bacana isso, esclarecer essa questão, né? E aí, quando a gente fala na parte de terreno, do lote, da escolha do lote, quando você tem uma capacitação técnica mais adequada para orientar, porque a escolha do lote não é simplesmente escolher pelo valor do lote, mas sim pela posição, talvez a gente fala a escolha da localização, porque a gente sabe que em termos de valores também, a valorização desse imóvel é muito importante. Quando a gente está localizado numa área mais nobre, uma área de valor, a gente consegue agregar valor nessa construção. Então, é interessante a gente iniciar na escolha do terreno mesmo. E Ana, o que o cliente precisa saber na hora de contratar um bom profissional? Eu acho que na escolha de um bom profissional, primeiro o portfólio, a experiência que ele tem em obras, traduz muito o estilo de cada profissional. Essa identificação é extremamente importante. E o que você considera os maiores desafios para colocar esse projeto em prática? Acho que o maior desafio, na verdade, é a gente ser racional, porque quando a gente lida com um sonho, o grande desafio é você deixar o lado emocional, porque a grande maioria é levada pelo sentimento mesmo, pelo desejo, e aí a gente sabe que existe um custo de uma obra, que existe um planejamento, que existe um orçamento, então que tem prioridades acima do sonho. Então esse é um desafio enorme, porque durante a construção, aqueles que agem mais emocionalmente também, se perdem muito e a obra sai completamente do planejamento. E isso não é legal no sentido, quando existe um cronograma já físico da obra, porque isso altera totalmente, também um cronograma orçamentário,
porque o resultado do cliente, às vezes, deixa completamente fora de controle, e isso não é legal. Então, o desafio grande é a gente manter, desde o início, a proposta inicial mesmo do projeto arquitetônico, que foi todo pensado em consideração às prioridades que o cliente tem, e em consideração também ao custo e o valor dessa obra. E assim, principalmente nesse nicho de alto padrão, você trabalha muito com o sonho da pessoa. A pessoa não está fazendo normalmente uma casa que ela vai morar ali até se estabilizar e depois vai construir novamente. Normalmente, essas casas de alto padrão são casas muito sonhadas, são casas que as pessoas ficaram muitos anos trabalhando muito para conseguir realizar aquele sonho. E trazer isso para a realidade, eu acredito que deva ser muito difícil, porque as expectativas dos clientes são muito altas. Exatamente, a expectativa é grande, porque trabalha muito tempo, aguarda por este momento, talvez durante muito tempo, para executar o sonho. Então, eu acho que o grande lance nessa área é a gente conseguir adequar na verdade, a percepção, sabe? A percepção de que cada cliente, ele é único e cada cliente tem um sonho. E muitas vezes a gente, trabalhando com uma arquitetura de alto padrão, certamente a gente tem uma variedade enorme. E nós, como profissionais, o que a gente mais quer nisso é expor realmente a criatividade, o trabalho que a gente pode exercer ali, mas a gente tem que levar em conta também o sonho de cada cliente. Então, eu acho que expor a ele a variedade de materiais que a gente tem no mercado, a parte de tecnologia e de tudo que a gente consegue agregar de valor a essa arquitetura é importante, mas sem desconsiderar também o sonho, que é muito individual, né? E é muito particular. Então, lidar com sonhos é algo assim, que eu digo, é maravilhoso quando a gente faz um projeto, quando a gente está trabalhando no projeto, mas esse sonho, para ser concluído, não é tão sonho, né? Porque a gente sabe que a gente está lidando com uma mão de obra, que nós estamos lidando com frente de várias pessoas que estão envolvidas para executar esse projeto e que muitas vezes é desgastante numa obra. E assim, eu acho que essas escolhas, esse acompanhamento, eu acho que é a principal diferença entre um imóvel comum e um imóvel de alto padrão. Com certeza, com certeza. O que classifica é exatamente isso. Por isso que é importante a gente, às vezes as pessoas não entendem quando a gente pergunta isso. O custo de uma obra, o que você pensa em gastar em uma obra, porque isso vai limitar a arquitetura já pelo projeto, porque certamente, se a gente tem um orçamento, isso vai nos nortear em relação à metragem quadrada, também em relação à metragem dessa construção e certamente a escolha e definição de acabamentos. A pergunta é assim, todos os clientes que você chega, do cliente A, B, todos que você perguntar e falar, você quer gastar? Quero gastar pouco. Acho que é uma resposta unânime. Mesmo em qualquer loja que você vai, você sempre quer o mais barato, você sempre quer economizar. Eu acho que isso é natural do brasileiro, querer economizar, né? Querer economizar. Então, para ele, tudo é caro. Eu quero, embora tenha possibilidade de fazer, construir, mas ele quer gastar pouco. Então, a gente trazer esse conceito do que é realmente de valor, porque o que é gastar pouco? Depende muito do referencial do que você tem. Se nós estamos falando de uma arquitetura de alto padrão, certamente os materiais é que vão diferenciar essa arquitetura. Nós temos, claro, um projeto, quando a gente trabalha no projeto, o projeto ele tem que ser muito bem pensado, né? Que a gente tem várias questões a ser pensadas, mas eu digo que o que vai rechear mesmo, o que traz esse valor mesmo da arquitetura, que a grande maioria percebe, é mais nos acabamentos, na escolha e na definição de acabamentos. Nós, como profissionais, a gente analisa muito criticamente, às vezes, um conforto térmico, a gente está analisando questões mais técnicas no projeto. Mas aquele que é leigo, ele classifica uma arquitetura de alto padrão pela definição de acabamentos.
Então, Justamente. porque isso chama, né? É o que vê, né? É o que vê. Então, aquilo que agrada o olhar, aquilo que desperta o olhar e que muitas vezes ele fala, é lindo, que projeto lindo, ele está olhando apenas o acabamento. Às vezes ele não está nem percebendo se realmente o programa se atende, se é funcional, se a casa é prática ou não, mas ele está encantado com o tipo de acabamento que foi utilizado ali naquela obra. E até na hora de vender isso faz muita diferença, né? Muita, total diferença. Eu gosto de trabalhar muito com produtos mais atemporais. É um estilo meu, um perfil, né? Assim, um estilo arquitetônico mesmo, que na escolha de acabamentos, eu acho que enobrece muito. Trabalho muito, todo mundo já me conhece, de materiais como pedra, madeira, materiais mais naturais, porque eu acho que isso agrega muito valor a uma construção. Então, são materiais mais nobres. Por isso que eu acho que diferencia muito de um porcelanato, por exemplo, que a gente tem porcelanato, imitações, ou cimentício. Eu gosto muito de trabalhar com materiais mais nobres mesmo, que enriquece a arquitetura. E por ser atemporal, você vai na casa daqui 10 anos, 20 anos, ela vai continuar mais bonita ainda do que ela é hoje, né? Exatamente. Olha, uma experiência... Esses dias eu tive numa casa que até iria ser reformada, mas um belíssimo projeto, de 30 anos atrás, mas com os materiais como pedra, os mármores, né, assim, utilizado, tudo, materiais atemporais. A casa não fala que aquela casa foi construída há 30 anos. Um projeto extremamente contemporâneo, atual e com os materiais atuais. Então, você apenas revitaliza, você recupera, e é isso que é o bacana. Quando você trabalha com alguns outros tipos de materiais, que são tendências, talvez de um momento mesmo, quando passa um período, você já enjoou, já cansou, já identifica que já está uma casa um pouco mais antiga. Então, eu gosto de trabalhar com materiais mais nobres devido a isso mesmo. Olha que legal. Que valoriza. Justamente, e muito mais que a valorização, também tem a questão do conforto, da beleza, porque você tá ali todo dia, você tá vendo aquilo todo dia. Não pode ser um produto que você vai colocar agora, que daqui 2 anos você vai enjoar. E esse é um desafio para os profissionais, porque a gente, lógico que a gente quer trabalhar e quer inovar e trazer sempre as novidades do mercado para cada cliente, mas o cuidado da gente, que eu tenho é trazer as novidades, porém as novidades que sejam mais atemporais. Porque trabalhar com cores é muito legal, a gente tem aí relação de materiais que todo ano lançam novidades no mercado e tudo mais, mas eu ainda sempre prefiro trabalhar com os tons mais neutros, produtos mais naturais e usar um pouco mais na parte de decoração e adornos das cores que a gente troca esses adornos e tá com tudo novo, né? Assim, justamente, você faz um ajustezinho, um detalhezinho, você troca uma peça de decoração, você já mudou sua casa, né? É exatamente isso, E eu vejo que você tem muito foco na arquitetura contemporânea, arquitetura que está em alta, né? E como que você faz para essa arquitetura não ser fria, para você entrar nos projetos e não ser um lugar frio, porque ela acaba tendendo a ser uma arquitetura mais fria, né? Sim. Como que você faz para deixar esse projeto mais caloroso, podemos assim dizer? Sim. É um estilo, por isso eu sou amante da arquitetura contemporânea. A arquitetura minimalista, ela realmente é muito fria. E ela traduz essa frieza nas formas. São formas simples, mas a riqueza dessa arquitetura justamente está na beleza dos materiais. Por isso que eu trabalho e trago para esses projetos a pedra, porque a madeira que aquece, que torna esse ambiente um pouco mais aconchegante. É maravilhoso, é lindo a gente trabalhar com essa simplicidade na forma, mas eu acredito assim que a arquitetura residencial, ela é única. Existe uma moradia, existe uma vida, a gente conta uma história ali. Então, essa vida não pode ser fria.
ela tem que ser calorosa, existe uma família, existem filhos. E isso é o que traz e remete. E a arquitetura, eu acho que ela tem o poder de transmitir essa sensação. Com certeza. Acho não, ela traz, Tem, ela transmite. Ela transmite. Então, a escolha de acabamentos que a gente faz no local tem o poder de transmitir isso, de trazer um espaço mais aconchegante, mais convidativo, mais familiar, que você tenha prazer de estar ali no local. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem nessa hora, nessa escolha e trazer realmente acabamentos que a gente consiga deixar esse ambiente mais caloroso, como você falou. Que legal. E eu vejo também nos seus projetos que você sempre chama muita atenção para a fachada, você utiliza elementos naturais na fachada. É para valorizar? Por que você usa? E a fachada é tudo, né? A fachada é tudo. Eu acho que a fachada traduz, chama, desperta o olhar, né? Eu falo, é muito legal a gente trabalhar interiores, eu trabalho interiores, mas é porque eu gosto muito de projeto arquitetônico, de desenvolver essa parte de volumetria. Eu acho que a riqueza e a beleza nas formas, nessa movimentação da fachada. Mas o que complementa realmente são os materiais. Os materiais que vão traduzir essa beleza na fachada, que vão chamar um pouco mais a atenção. Eu brinco que os meus projetos são sempre muito com o pé direito mais alto, suntuosos. Tem gente que fala que é muito suntuoso, mas eu falo, não, impõe um pouco mais, né? Porque quando a gente traz isso, esses materiais mais nobres, valoriza. Então, sempre me perguntam, eu chego no escritório, todo mundo já me conhece, às vezes eu brinco no Instagram, eu falo, na enquete, quem me conhece sabe, eu usaria um cimentício? Não. Sempre uma pedra natural quando isso é possível. Porque eu sei que é isso que eu sempre falo de valor. O que é que tem valor? Porque às vezes a gente investe um pouco mais num material um pouco mais caro, mais nobre, mas que modifica completamente a fachada de uma casa, que modifica o espaço, modifica o visual, aquilo que chama atenção. Esqueci a palavra agora, você corta aí, mas esqueci, mas modifica, é o que chama mais atenção. E é muito engraçado que se você tiver numa rua que tem duas casas, que tem uma arquitetura semelhante, e uma tem um elemento forte na fachada, tem uma pedra, tem uma madeira, é totalmente diferente. Completamente diferente. Mesmo elas estando ali do lado, mesmo terreno, mesma metragem, mas a valorização que você tem em uma em relação à outra é muito diferente. Completamente diferente. Eu falo assim, é você vestir a casa, né? O revestimento, eu acho que traz essa característica e muito, muito pessoal também. A riqueza e a beleza das formas só se complementa, eu acho que é um casamento, quando a gente tem também essa beleza nos materiais aplicados à forma. Principalmente quando nós falamos de uma arquitetura contemporânea. Porque ela traduz traços mais retos, traços mais limpos. Então, os materiais exploram muito isso. E a escolha desses materiais. E aí, a escolha, eu acho que envolve muito o cliente nesse momento. Não só a gente, do que a gente gostaria. Mas é essa percepção do cliente também. O profissional, eu acho que ele tem que ser capaz de identificar muitas coisas que estão lá no inconsciente do cliente. E ele não consegue, muitas vezes, traduzir isso em palavras. Então, a gente trabalha eu brinco que a gente é meio psicólogo. Psicólogo em várias áreas, quando está ali. Que a gente tem que, entre linhas, muito sutilmente descobrir e ajudar para direcionar esse cliente na escolha de acabamentos. Engraçado que eu estava com um cliente que a gente foi fazer escolha de materiais e ela me traduzia em palavras uma arquitetura clássica. Nem arquitetura, vou dizer, de um interiores clássico. Ela me traduzia sempre isso. Às vezes ela trazia e eu fui direcionando ela para um projeto de interiores mais clássico. E eu tinha uma certa dificuldade de compreender, mas ela trazia isso nitidamente. E aí, quando nós fomos até uma loja, escolhi o acabamento, e eu comecei a mostrar, e aí mostrei um espaço para ela, ela falou, é isso
que não tinha nada a ver com o clássico. Então, ela começou, aí a gente sutilmente começa a traduzir, ela fala, Ana, como você me ajudou a descobrir, hoje a casa está pronta, realmente, nós temos assim, a casa ficou linda, mas é um projeto no qual nós usamos muito materiais naturais, pedras, no banheiro, uma composição, um casamento que ficou bem bacana, bem aconchegante, que traduziu uma beleza e que ela ficou muito satisfeita. Então, eu acho que essa é a nossa função, ajudar o cliente a descobrir, a se descobrir, na verdade, né? Porque os gostos, e isso fica, assim, a gente consegue perceber um pouquinho quando o cliente não é firme muito nisso, que ele traduz várias linguagens. Ele vem, às vezes, mostra uma foto com uma linguagem, de repente ele traz outra que não tem nada a ver, e ele está confuso. Nesse momento, a gente entra para auxiliar. Para direcionar. E a gente direciona também, não só às vezes no estilo, mas também dentro da praticidade. Porque tem clientes que prezam muito pela praticidade de uma obra. Então, a nossa indicação não pode ser apenas naquilo que eu gosto, mas também na função do material, onde a gente vai aplicar esse material, e também naquilo que é a busca específica de cada cliente. Tem clientes que, sim, vão priorizar muito mais a estética, e assim aí a gente volta para isso, mas tem clientes que não, que priorizam muito mais essa praticidade, o espaço funcional da arquitetura e dos materiais também, a ter uma funcionalidade mais prática do que propriamente a beleza em si. Justamente. Então, a gente alinha as duas coisas. E é isso que é legal do arquiteto, ele poder pegar o que o cliente gosta, a vontade que ele tem, às vezes o gosto que ele nem sabe qual é, ele acha bonito, mas ele não sabe definir em palavras, e transformar isso num projeto bonito, na casa dos sonhos deles, né? Exatamente. E isso é o mais belo da minha profissão, que eu mais amo fazer. Falo que a realização do cliente realmente é uma satisfação assim, enorme para nós. Para mim, principalmente, porque trabalho muito nisso. E às vezes eu sou até meio chata. Volto enquanto eu não perceber que realmente esse cliente está satisfeito. Que realmente é aquilo que eu consegui. Porque é importante demais você chegar ao término de uma obra e você ouvir ele dizer, Ana, era tudo isso que eu queria. Olha, até arrepia, né? Exatamente. É emocionante, chega a ser emocionante. É muito bom, é maravilhoso demais. Então, a gente tem que ter essa percepção e ajudar a conduzir nas melhores escolhas também, né? Legal. E você acha até que ponto o fornecedor influencia no andamento da obra, no desenvolvimento dela? Muita coisa. O fornecedor influencia muito, muito mesmo. Por isso que é tão importante a gente saber quais os fornecedores que a gente trabalha. Por quê? Porque quando a gente tem um planejamento de obra, e às vezes a gente confia no fornecedor. Eu já tive várias experiências, né? E com as experiências a gente aprende, com os erros a gente aprende, e aí a gente passa a trabalhar com fornecedores mais profissionais, sabe? Que cumprem prazo, porque quando a gente tem um cronograma, um atraso de um fornecedor, ele atrasa todo o cronograma. E não é apenas um atraso de cronograma, mas a gente sabe que isso custa. Então, aumenta o custo de uma obra, muitas vezes, porque tempo é dinheiro, não só, né? Principalmente na construção civil. Principalmente na construção civil. Então, quando a gente tem vários profissionais envolvidos, quando você para uma área e, de repente, porque não chega um material que nós estávamos aguardando, ou indevidamente também já houve problemas, talvez, de ser um fornecedor confiável, que isso é importantíssimo, a gente falar dessa confiabilidade, de onde você compra. É um termo muito popular, mas eu digo assim, não é caro. É algo que tem valor. Quando você contrata, quando você vai comprar algum material, você tem que saber de onde você compra. Porque, às vezes, tem pessoas que procuram muito preço. E a qualidade do material, a qualidade também, eu falo
nessa entrega, nos prazos, em cumprir esses prazos, influencia totalmente uma obra. Com certeza. Então, os fornecedores assim, extremamente importante. E, obviamente, que para a gente também, a gente fala de fornecedores de materiais, mas prestadores de serviço também, a qualidade na mão de obra. Quando a gente fala de arquitetura de alto padrão, o que eu tento sempre trazer para o cliente, que quando nós pensamos isso, nós já esquecemos esse lado podemos até fazer um orçamento, mas nunca classificar algum prestador de serviço por orçamento, nunca. Mas pela qualificação dessa mão de obra. Porque nós vamos trabalhar um material caro, nós vamos trabalhar material de alto padrão de valor, e que você, se não tiver uma mão de obra qualificada para executar essa obra, nós nunca vamos chegar a um bom resultado. Justamente. E aí o custo sai muito maior ao término, porque ter que desmanchar, Nossa, perder, que é algo... Você né? perde tempo, você perde dinheiro, você tem um estresse muito grande, você tem que refazer algo por não ter uma mão de obra adequada. Exatamente. Por isso eu falo assim, hoje eu procuro trabalhar com empresas muito mais profissionais. E a gente tem empresas no mercado, profissionais, sabe? Que prestam bom serviço e tem qualidade também em mão de obra. Então, com tantas experiências, eu sempre oriento isso. É importantíssimo você pensar nas escolhas que você faz. Nas escolhas tanto de mão de obra quanto de fornecedores também, dos materiais que você coloca na tua obra. Ah, que legal. E a gente vê também que você gosta muito das pedras rústicas, que você for pensar, depende 100% da mão de obra. E assim, as pedras mundial trazem uma solução para você que às vezes você não consegue ter uma mão de obra tão adequada que vai fazer no seu prazo, que são as pedras em placa, as pedras Espanha, as pedras Tetris. Como que é isso para você? Isso é bem legal. É bem bacana mesmo. A gente, assim, eu atuo numa área onde a gente tem uma deficiência em mão de obra qualificada para execução em pedras. Então, essa facilidade é bem legal, porque hoje eu posso trabalhar com os pedreiros meus de acabamento mesmo, que eles assentam de uma forma muito prática. Antes eu dependia de ter prestadores de serviços de fora para execução de uma parede, às vezes que eu iria revestir. E hoje esses formatos facilitaram muito, muito mesmo dentro da obra. Trouxe uma facilidade enorme. Então, a gente consegue trabalhar isso, executar na obra lá de uma forma prática e rápida. Porque também o tempo, né, nessa hora é muito mais rápido nessa parte da execução também, né? Assim, e conta muito. E o legal dessas pedras que já são em placas, que você tá vendo aqui, é exatamente o que vai estar na sua obra. Meu xodó, meu xodózinho que eu amo. Então, o que você viu aqui é o que vai estar na obra. Você não depende tanto da mão de obra. E assim, para montar essas placas, o pessoal monta pedra por pedra, vai juntando, é tudo feito artesanal. E aí chega pronto na sua obra já em placa e você vai encaixando uma na outra, né? Muito prático. Como um revestimento, né? Assim, já, muito prático, muito prático. E o encaixe é perfeito. Eu até, no início, eu ainda havia perguntado, mas fica bacana mesmo? Não marca? Não marca. A parede fica perfeita. Perfeita na execução. Você não vê nada de emenda dessas placas assim, nada mesmo. Fica uma execução excelente. E olha que eu sou exigente na execução. Isso é muito importante, né? Fica bem bacana mesmo. Falando um pouquinho desses revestimentos, quais os seus revestimentos favoritos? Vai parecer que... Não, mas eu amo trabalhar com ripado também. Então, eu gosto muito a madeira em si. Eu trabalho muito, trago para os projetos de interiores. E, obviamente, as pedras naturais. As pedras naturais é certamente o que eu mais aplico, mais utilizo em todos os projetos. Você sempre vai ver, eu acho que a gente é capaz de compor, fazer uma composição bem bacana. Mesmo, tem pessoas que às vezes acham assim, é um material rústico.
Né? Tem clientes que às vezes falam assim, eu gostaria de trabalhar com rústico. O material é rústico, porém a gente consegue trabalhar isso e trazer uma sofisticação para o ambiente, entende? Não necessariamente a gente tem que falar de um estilo colonial, que às vezes traduz uma coisa meio de fazenda, que as pessoas pensam às vezes, rústico remete a isso, né? Mas a gente consegue trazer esse material e trazer para esses projetos de alto padrão, classificando assim uma obra, deixando uma obra linda, que eu amo mesmo, e aconchegante também, que é um dos pontos que eu bato mesmo, sempre trazer essa questão desse aconchego, né, da obra, e deixá-la sofisticada também, porque os materiais são materiais, por exemplo, esses revestimentos que a gente tem importados, que são belíssimos, né? As pedras da Turquia, que eu utilizo muito também, que deixa não só na fachada, mas no interior, quando a gente sabe compor. Então fica bem bacana. E essa questão de interior, tem muita gente que é meio receosa, fala, não vou usar pedra no interior, porque no interior tem que ser mais liso. Mas não, né, Ana? Não, pelo contrário. Eu acho que quanto mais a gente trabalha texturas, diferentes texturas, certamente sabendo compor. Porque existem algumas coisas que a gente vê, bom, não estou aqui para criticar, mas que já não é muito... o meu estilo. Eu acho que a gente tem que saber compor os materiais para trazer essa riqueza, sabe? Essa riqueza mesmo nos acabamentos. Então, eu utilizo até mesmo em banheiros. Tem projetos que eu trabalho muito as pedras em alguma parede, alguma determinada área que eu quero realmente destacar e fica bem bonito, bem bacana. É bem isso. Legal. Agora vamos falar um ponto meio até polêmico. Dá uma dica aí pro pessoal de alguns erros que eles podem evitar na hora de fazer a casa de alto padrão. Alguns erros, né? Primeiro erro, eu acho que é na contratação, sabe? Com certeza. Primeiro erro, eu já vi assim, eu já tive clientes que estiveram no escritório e que buscaram o projeto, né, conhecer, se identificaram muito, mas de repente optaram por um outro profissional, pagaram um projeto, era um estilo totalmente diferente deles, e aí retornaram ao escritório, buscaram novamente para poder fazer o projeto dos sonhos. Então, na contratação de tudo, desde o profissional, não contrate simplesmente por preço, como eu disse. Eu acho que o preço, nessa hora, principalmente na parte de projetos, é muito insignificante. O valor de um projeto, ele é de 1% a 5% no valor de uma obra. E ele traduz tudo. Na verdade, o espaço de moradia, quando a gente fala um espaço residencial, é o local de maior tempo que a gente passa, depois do trabalho, certamente, mas é o seu local de lazer, de aconchego, de refrigério, de descanso, é a casa. Então, quando a gente pensa isso, não dá para pensar simplesmente no valor de uma mão de obra, porque a gente quer aquilo bem executado, quer um projeto bem feito. Então, as escolhas, evitar erro na hora das escolhas de profissionais que estarão na obra, eu acho que é um ponto crucial. Na descrição do seu Instagram, você fala sobre um novo conceito de edificar. Conta um pouquinho para o pessoal o que é isso. Então, o novo conceito em edificar, eu atuo mesmo, como eu te falei, numa área que é um pouco menor, uma cidade menor, e eu sempre tive o desejo de ajudar aqueles que estão limitados um pouco, que a cidade não abrange muito, não tem muito conhecimento, embora o poder aquisitivo seja bacana, embora a gente tenha potencial para fazer belíssimos projetos, para usar belíssimos acabamentos, para inovar na parte de tecnologia, tudo. Eu acho que culturalmente o local não traz muitas oportunidades. Então, eu acho que o novo conceito se traduz nisso, em você trazer aquilo que é novo, que a gente como profissional tem um olhar muito mais técnico e conhece e abrange tudo isso, para que isso mais próximo do cliente,
para que ele veja isso, que ele consiga identificar o valor de uma arquitetura, o valor que existe na escolha dos acabamentos, de fazer uma bela escolha de materiais. Certamente, o ponto-chave que eu sempre te falei é isso. Todas as pessoas estão voltadas muito no financeiro, todas as pessoas se voltam a isso, no custo dessa obra, mas a gente identificando o custo da obra, a gente sabe direcionar, tanto no projeto quanto nos acabamentos. Então, o conceito que eu quero trazer é para que todo cliente tenha a oportunidade de ter um profissional na área, sabe? Para que ele tenha essa facilidade, porque existem profissionais muito direcionados para a classe. Eu acho que todos nós, em todo ramo existe profissionais, existem acabamentos para belas escolhas. E quando eu digo belas escolhas, não é só o alto padrão que existe, mas a gente sabe ponderar e escolher também dentre produtos mais econômicos, porém assertivos numa obra. Então, o que eu quero que traga para cada um daqueles que ouvem realmente assim, consulte um profissional. Tenha ajuda disso. Antigamente, não. Todo mundo tem um pouco de médico, de arquiteto. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Mas eu sei o que eu gosto. O que eu sempre já ouvi, né? Não, mas não precisa, porque eu sei o que eu gosto. Não precisa que ninguém me oriente. Mas não é saber o que gosta, porque o profissional, ele não está aí para destruir o sonho, para querer impor o que ele gosta. Até pelo contrário. Eu acredito que não seja isso. E a minha função, realmente, a função do profissional, ele ser capaz de identificar o que o cliente gosta e direcionar, sabe? Porque a gente analisa toda uma parte técnica também, de um conforto térmico, que a gente vai estar ali, um conforto acústico, do resultado que o cliente busca e que erra nas escolhas, porque às vezes ele sabe o que ele quer, o resultado, mas ele erra na hora de escolher. Sabe? Até mesmo no projeto. Ele chega, às vezes, com uma ideia formulada, uma ideia pronta, daquilo que ele acha que vai ter. E quando a gente começa a mostrar qual o resultado que ele vai ter da disposição, talvez, desse projeto, desse estudo preliminar, ele chega com um estudo preliminar. Tem clientes que chegam com um desenho e falam, o projeto é esse. Aí, eu, sutilmente, eu já sei, assim, não vai ter nada, vai sair totalmente diferente, porque a visão é uma visão limitada. Então, a gente tem várias questões que a gente considera localização, posição do terreno, que a gente tem uma localização do sol, que determina totalmente a posição, como o projeto vai ser inserido nesse lote, né? Então, tem várias coisas que a gente vai analisar e ajudar o cliente nisso. Então, um novo conceito em edificar, eu quero traduzir isso, que todos têm a oportunidade de ter um profissional ao seu lado, de ter essa ajuda técnica, de auxiliar para as melhores escolhas e trazer essa parte de tecnologia e de inovação na construção. Que legal. Eu acho que esse conceito também, ele, por mais que seja, eu vou escolher materiais muitas das vezes mais caros, mas você acaba economizando, porque você investe naquilo que é necessário. Você não vai ficar comprando um monte de coisa desnecessária, né? Com certeza. E esse é um ponto que eu também trago para o cliente, explico isso. Primeiro que quando você tem um profissional, principalmente, a gente está falando só de projetos, mas existem obras que são administradas, né? Eu trabalho com administração de obra e o profissional, ele consegue enxugar muito mais isso, né? Por quê? Porque a gente tem um conhecimento em relação a isso, sabemos exatamente identificar os materiais onde a gente pode economizar e onde a gente não pode economizar ou não deve economizar. Com certeza. Sabe? Porque o cliente, ele pensa dessa forma, não, eu vou economizar aqui, economiza na área errada. Então, existem formas da gente economizar na construção sem perder o valor dessa construção. Então, eu sempre volto nisso. Sabendo o orçamento que esse cliente tem, eu sempre me preocupo em fazer as melhores escolhas no acabamento, aonde é mais representativo, aonde vai chamar mais atenção, aonde está o foco disso, que eu posso gastar e investir um pouco mais e diminuir em determinada área. Então, isso é importante.
Isso é importante, você ter o auxílio do profissional, que ele tem essa visão mais ampla na construção civil. Muito mais, com capacidade muito maior do que o cliente enxerga. O cliente, na verdade, eu vou dizer assim, a gente brinca que às vezes a primeira casa você constrói para o inimigo, né? Porque erra muito. Se não tiver um profissional ajudando, então aí eu falo, meu Deus, eu já cheguei assim com pessoas no escritório, experiências e mais experiências, às vezes triste, né, de a gente ver. Já cheguei com clientes que foram me procurar executando uma obra com anteprojeto em mãos, não tinha volumetria, não tinha telhado, nada, não tinha, nem considerou os níveis do terreno. Nossa. E era um terreno assim, bem complicado e assim, que perdeu muito dinheiro. O alicerce que tinha sido feito todo, ela perdeu tudo. Nossa. Então, a economia, é isso que o cliente às vezes não percebe, sabe? E que a gente tenta esclarecer para que não haja isso, que não haja percas, assim, de orçamento, que você não perca dinheiro nisso, mas que a gente trabalhe para isso, para juntos a gente ter essa construção conforme o sonho, conforme o desejo, dentro do orçamento também que ele planejou. E isso é o planejamento, a gente trabalhar dentro. Agora, sabe um ponto que eu queria só te dizer, que esse planejamento depende muito de cada cliente, do perfil do cliente. Sabe? O perfil do cliente, quando ele é mais rígido e quando ele é mais, ele não consegue ser mais flexível, mais aberto às ideias, quando ele chega com uma ideia mais rígida, o resultado talvez não seja tão satisfatório ao término dessa obra. Então, para você que talvez aí tem uma ideia formada, já ouça um pouquinho mais, se abra, exatamente, porque talvez seja a tua primeira construção e você vai ver que não é muito bem assim. A experiência que a gente tem de várias construções leva a gente querer minimizar esses erros para cada um. Então, muitas vezes, essa percepção que a gente tem, sabe o que o cliente está errando. E a gente quer conduzir ele por um caminho mais assertivo para a realização dessa construção. Então, ouça um pouco mais, eu digo isso, tenha mais atenção nisso, quebre os conceitos, sabe? Ouça para que a gente tenha o melhor resultado aí na obra. Ai, que legal. E, Ana, como se diz? Você acha que é o cliente que escolhe o material ou o material que escolhe o cliente? Tem alguma história de caso que aconteceu? Que o cliente escolhe? Não, depende. Depende muito. Na verdade, a busca do cliente é a prioridade, porque a gente vai auxiliar, vamos falar o casamento. Eu não sei te responder exatamente se ele escolhe. Não é ele escolhe, é realmente as prioridades. Porque às vezes ele gosta de um acabamento, ele quer muito colocar um acabamento, mas não traduz o estilo, entende? Eu falo assim, que do início ao fim, quando a gente trabalha um projeto arquitetônico, certamente do projeto arquitetônico eu procuro trabalhar já o projeto de interiores, porque trabalha a mesma linguagem. Então, quando eu inicio um projeto arquitetônico, com um briefing desse cliente, a gente já está traduzindo uma linguagem arquitetônica ali. Então, quando chega na parte de definição de acabamentos, certamente o material vai escolher o cliente. Aí, te respondendo essa pergunta, o material acaba escolhendo o cliente. Porque se ele buscar outros materiais que não traduz nada do estilo que a gente está trabalhando, nós vamos tentar adequar um material que traduza mais dentro desse estilo arquitetônico. Lógico, considerando os pontos de prioridade para ele, que é um acabamento prático, talvez que não tenha um alto índice de absorção, que todo mundo se preocupa com isso, com a limpeza, manutenção, durabilidade. E até mesmo também, quando a gente fala também de alto padrão, são casas muito grandes.
E que hoje a gente tem uma dificuldade muito no mercado. Tem a mão de obra, talvez, para pessoas que estão ajudando e querem uma casa mais prática, para não depender, talvez, de tantas pessoas. Temos, certamente a gente sabe disso, que tem as pessoas que cuidam da casa, mas quanto mais a gente tiver materiais mais práticos, essa limpeza, esse cuidado com a casa, se torna mais fácil, né? Então, é isso. Eu acho que a definição para pegar a resposta para a tua pergunta é que acaba que o material escolhe o cliente. Ai, que legal. Bom, acho que a gente falou muita coisa, deu muita dica legal pro pessoal. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, eu só deixaria para cada um de vocês, assim, que quando a gente fala de sonhos, é algo de muito valor. Muito. Muito valor. Então, quando você pensa no sonho, não tem preço, né? Não tem preço, porque a realização do seu sonho talvez possa demorar um tempo a mais daquilo que você espera. Mas faça aquilo que é o melhor. Busque aquilo que você se identifique mais, sabe? Traduzir com pessoas que você confia, tanto de fornecedores, tanto de profissionais que vão estar ao teu lado, que estão torcendo por você também, né? Para que você realize o melhor desse sonho. Para quem tiver qualquer dúvida, precisar de um profissional, a Ana tá sempre disponível. O Instagram dela tem muitos vídeos legais, muitas dicas. Vou deixar aí embaixo as informações para vocês. E muito, muito, muito obrigada, Ana, por compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu dia a dia, trazer essa novidade para o pessoal. A gente agradece demais sua participação. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.